Há histórias que atravessam séculos, e há histórias tão antigas que se escondem nas sombras do tempo. Antes das luzes brilharem nas ruas, antes dos presentes se acumularem sob árvores enfeitadas, antes mesmo de o nome Natal existir, humanos olhavam para o céu em silêncio, temendo a escuridão do inverno, temendo que o sol jamais retornasse, buscando significado nas forças invisíveis que governavam o mundo. Das fogueiras pagãs aos salões romanos, dos rituais secretos ao surgimento do cristianismo, da esperança de um povo ao nascimento de um menino que mudaria a história. O que hoje celebramos como Natal não é apenas uma data, é um mosaico de culturas e transformações. É um legado de povos que lutaram contra o frio, de impérios que moldaram tradições e de uma fé que sobreviveu ao tempo. Mas por trás das canções suaves e das vitrines iluminadas, existe uma verdade antiga. Uma verdade que poucos conhecem. Uma verdade reinventada e recontada inúmeras vezes. O Natal é mais do que imaginamos. É mais profundo, mais antigo e muito mais complexo. Hoje você irá atravessar a história como nunca antes. Viajará às origens pagãs, ao poder de Roma e às decisões que moldaram a fé. E ao nascimento daquele que inspirou bilhões, não na data que lhe contaram, mas no tempo que os registros sugerem. Esta não é apenas uma história, é uma revelação. Prepare-se, porque a verdade sobre o Natal está prestes a ser revelada. E nada será visto da mesma forma novamente. Antes que o mundo se tornasse familiar aos nossos olhos, havia um tempo de sombras, silêncio e mistério. Um tempo em que culturas inteiras erguiam monumentos ao céu, tentando compreender forças que não entendiam. Antes do Natal existir, já havia celebrações, invernos rigorosos e rituais dedicados à sobrevivência. E no meio de tudo isso, uma história gigantesca estava prestes a nascer. Uma história que mudaria o mundo. Hoje mergulharemos nos segredos por trás dessa data, suas raízes, seus símbolos e suas verdades perdidas. Porque para entender o Natal, precisamos viajar para muito antes de Belém. Seja bem-vindo. O que você vai ouvir agora pode transformar completamente a maneira como você vê essa celebração. E antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Agora respire fundo. O que estava oculto está prestes a ser revelado. Muito antes das luzes piscarem nas janelas, muito antes do Papai Noel ocupar vitrines e propagandas, houve um tempo em que o mundo celebrava o sol. Não um nascimento divino, mas o renascimento da própria natureza. E foi nesse cenário ancestral, repleto de rituais e mistérios, que as raízes do Natal começaram a ser plantadas. Os povos antigos observavam o céu e tremiam diante do inverno profundo. Para eles, o sol não era apenas um astro, era a chama da vida. Quando ele parecia enfraquecer, temiam que nunca mais retornasse. Assim, nasceram as celebrações do solstício, festas para chamar a luz de volta. No coração desse período sombrio, as noites mais longas anunciavam o ponto crítico do inverno, o momento em que o sol parecia derrotado pela escuridão. Mas era justamente ali, no auge da noite, que o mundo antigo comemorava o triunfo da luz, ainda que tímida. E essa ideia de renascimento marcaria profundamente o futuro do que chamamos hoje de Natal. Cada cultura tinha seu modo de interpretar esse drama cósmico. Fogos eram acesos, árvores eram decoradas com símbolos de fertilidade e banquetes eram celebrados para afastar a morte espiritual do inverno. O mundo não comemorava apenas a natureza, celebrava a esperança. Uma esperança que milhares de anos depois seria associada a outro nascimento, o de Cristo. Esta é a origem mais remota do Natal. Não um estábulo, não magos vindos do Oriente,
mas homens que, diante da escuridão gelada, clamavam pelo retorno do sol. E, sem saber, eles estavam preparando o palco para a história mais influente da humanidade. Uma história que ainda seria contada séculos depois. Nos impérios antigos, o solstício de inverno não era apenas observado. Era celebrado com intensidade, cores e simbolismos. Entre todos os rituais, nenhum se tornou tão marcante quanto o Festival Romano da Saturnália, uma festa dedicada a Saturno, o deus da agricultura, da abundância e do tempo, que transformava Roma em um lugar irreconhecível. Durante a Saturnália, as regras sociais eram suspensas. Escravos sentavam-se à mesa com seus senhores, trocavam-se presentes, cantavam-se canções, e a cidade inteira se rendia a banquetes e risos. Era uma época de liberdade simbólica, quando o mundo parecia virar de cabeça para baixo por alguns dias. A decoração com ramos verdes representava a vitória da vida sobre o inverno, enquanto velas eram acesas como promessa de que a luz retornaria. Esse uso de enfeites naturais, luzes e celebrações coletivas ecoa diretamente nos costumes natalinos modernos, mesmo que poucos reconheçam essa herança ancestral. Os romanos também celebravam o Dies Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invencível. Para eles, não era o nascimento de um homem, mas o renascimento da própria força solar. É justamente essa data, 25 de dezembro, que influenciaria decisivamente o futuro do cristianismo. Assim, enquanto o mundo mergulhava em festas pagãs ritualísticas e repletas de simbolismo cósmico, a base cultural do que viria a se tornar o Natal já estava moldada. Não por evangelhos, mas por tradições muito mais antigas do que a fé cristã. À medida que o Império Romano se expandia, crescia também a busca por unidade religiosa. Em meio a crenças diversas, rituais antigos e cultos profundamente enraizados, o cristianismo ganhava força e também oposição. Era necessário mais do que fé. Era preciso estratégia, identidade e integração cultural. Foi nesse cenário que o imperador Constantino marcou a história. Ao transformar o cristianismo em religião favorecida do império, ele não apenas garantiu sua expansão, mas iniciou uma fusão inevitável entre práticas cristãs e tradições pagãs que já dominavam o calendário romano. A Igreja, observando a impossibilidade de apagar séculos de costumes populares, optou por algo mais inteligente: adaptar, absorver e ressignificar. Muitos festivais pagãos foram reinterpretados e datas simbólicas ganharam novos significados, agora cristianizados. Foi assim que o dia 25 de dezembro, antes dedicado ao Sol Invencível, começou a ser associado ao nascimento de Cristo. Não por registros bíblicos, que não oferecem uma data precisa, mas por uma escolha teológica e política que buscava unir povos sob um único propósito espiritual. O que nasceu não foi apenas uma data comemorativa, mas uma ponte entre dois mundos: o da fé cristã em ascensão e o das tradições ancestrais que jamais deixaram de influenciar o modo como celebramos, vivemos e compreendemos o sagrado. Muito antes de o cristianismo existir, o fim de dezembro já era marcado por celebrações grandiosas. Povos da antiguidade viam esse período como o triunfo da luz sobre a escuridão, o renascimento do sol e o início de um novo ciclo. Entre os romanos, o festival de Saturnália transformava as ruas em festa. Trocavam-se presentes, libertavam-se escravos temporariamente, e a ordem social era invertida. Era um tempo de abundância, alegria e ruptura com as normas rígidas da sociedade. No culto ao Sol Invencível, Sol Invictus, celebrava-se o retorno do astro-rei após o solstício de inverno. A data 25 de dezembro simbolizava a vitória da luz e era acompanhada de rituais, procissões e grande devoção popular. Entre povos germânicos e nórdicos, o Iule marcava a época dos fogos sagrados e da reverência às forças da natureza.
Pinheiros, sempre vivos, eram adornados como sinais de vida em meio ao frio intenso, representando resistência e esperança. Esses elementos, presentes, banquetear, decorar árvores, acender luzes, atravessaram os séculos. Quando o cristianismo se expandiu, essas tradições não desapareceram, apenas ganharam novos significados, permanecendo vivas no coração do que hoje chamamos de Natal. Quando o Império Romano adotou oficialmente o cristianismo no século IV, surgiu a necessidade de integrar uma população inteira que ainda era profundamente ligada às suas antigas festas pagãs, rituais e costumes tradicionais de inverno. Uma estratégia eficiente foi ressignificar datas populares, não destruindo as tradições existentes, mas oferecendo-lhes novos significados. Assim, o que antes celebrava o Sol Invictus passou a apontar para Cristo, descrito como a luz do mundo. A escolha do dia 25 de dezembro tornou-se, portanto, um gesto político e espiritual. Em vez de impor rupturas violentas, o cristianismo absorveu práticas já enraizadas, presentes, ceias, fogueiras e ornamentos, harmonizando-as com a narrativa cristã. Isso estabilizou o império e facilitou a conversão das massas, pois ninguém precisava abandonar completamente seus costumes. Eles apenas ganhavam uma nova roupagem, agora associada ao nascimento do Messias. Assim, o Natal, como conhecemos, nasceu da convergência de fé, política e tradição, combinando o sagrado cristão com o espírito festivo que já pulsava nas culturas antigas. Embora o mundo inteiro comemore o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, estudiosos concordam que essa data não corresponde ao período real em que o Messias veio ao mundo, especialmente considerando o contexto climático e histórico da Judéia. O Evangelho menciona pastores cuidando de seus rebanhos ao ar livre durante a noite, algo improvável no rigoroso inverno de dezembro. Isso sugere um período mais ameno, provavelmente entre o início da primavera e o fim do outono. Pesquisas baseadas em registros astronômicos, como o estudo da Estrela de Belém, indicam a possibilidade de um alinhamento celeste raro ocorrido por volta de março ou setembro, datas defendidas por vários historiadores bíblicos. Além disso, rituais judaicos mencionados no Evangelho de Lucas ajudam a estimar cronologias, sugerindo que o nascimento de João Batista e o de Jesus ocorreram em períodos próximos que reforçam a hipótese de um nascimento entre setembro e outubro. Assim, embora o dia 25 de dezembro tenha vencido por tradição, política e simbolismo, a provável data do nascimento de Cristo repousa em uma época muito diferente, uma estação de vida, colheita e renovo. Com o passar dos séculos, o Natal começou a se transformar. Aquela antiga mistura de fé, tradição pagã e devoção cristã entrou em um caminho inesperado, o da mercantilização. Lentamente, o sentido espiritual deu lugar ao apelo comercial. O século XIX foi o grande divisor de águas. A Revolução Industrial mudou o mundo e, com ela, nasceram novas formas de consumo, propaganda e publicidade. O Natal tornou-se uma oportunidade perfeita para movimentar mercados inteiros. Empresas perceberam que a emoção do Natal podia ser convertida em lucro. Publicidades com crianças sorrindo, lares iluminados, árvores decoradas e presentes idealizados começaram a moldar a forma como as pessoas deveriam comemorar. Foi também nesse período que a imagem moderna do Papai Noel foi solidificada. Revistas e campanhas publicitárias substituíram o antigo São Nicolau por uma figura mais amigável, comercial e universal, perfeita para anúncios e lojas. Assim, ao longo do tempo, o Natal deixou de ser apenas uma celebração religiosa e passou a ser um evento do mercado embalado por brilhos, vitrines e expectativas sociais. Uma data moldada para vender, mais do que para refletir. Aos poucos,
o Natal tornou-se um produto embalado para consumo. Lojas começaram a disputar quem criava a vitrine mais chamativa e famílias passaram a medir afeto por meio do tamanho e do valor dos presentes. Bilhões são gastos todos os anos em compras impulsivas, motivadas por campanhas emocionais que prometem felicidade instantânea. Presentes deixam de ser gestos de carinho e se tornam obrigações sociais, quase um ritual moderno. As decorações, antes símbolos de fé e celebração, transformam-se em objetos descartáveis. Enchem casas por algumas semanas para depois voltarem às caixas de esquecimento até o próximo ciclo de consumo. Nesse processo, o coração da celebração se perde. O nascimento de Cristo dá lugar à pressão por aparentar felicidade, à disputa por status social e ao peso de expectativas que pouco têm a ver com espiritualidade. Assim, o Natal moderno se revela um espelho da sociedade, um brilho que seduz, mas que frequentemente esconde vazios emocionais, afastando muitos do verdadeiro significado da data. Muito antes do Natal existir como o conhecemos, os povos antigos celebravam o solstício de inverno. Era o momento em que a noite era mais longa que o dia, e o mundo parecia mergulhado em escuridão. Essas culturas viam o solstício como o renascimento do sol, um retorno da luz depois do período mais sombrio do ano. Fogos eram acesos, danças eram realizadas e símbolos de vida, como árvores verdes, eram preservados. Entre germanos e nórdicos, o Iule era celebrado com banquetes, oferendas e rituais que pediam proteção e fertilidade. Troncos eram queimados por dias, simbolizando força, calor e vitória da luz sobre a escuridão. Essas tradições atravessaram séculos, se misturando com mitos, lendas e costumes regionais. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, encontrou essas festas profundamente enraizadas no coração dos povos. E foi dessa fusão cultural, espiritual e simbólica que nasceu a base das celebrações de inverno, que mais tarde seriam associadas ao Natal cristão. A luz física do sol se tornaria, então, metáfora da luz espiritual do Cristo. Com o avanço do cristianismo pela Europa, a Igreja percebeu que não poderia simplesmente apagar as antigas tradições. Elas eram fortes demais, enraizadas demais, parte viva da identidade dos povos. Então, em vez de lutar contra elas, decidiu transformá-las, reinterpretá-las, dar-lhes um novo significado. Assim, símbolos pagãos começaram a ser revestidos de nova espiritualidade cristã. A árvore, antes um emblema da vida que resiste ao inverno, tornou-se sinal da vida eterna em Cristo. As velas que lembravam o retorno do sol passaram a simbolizar a luz divina que ilumina o mundo. Até mesmo o toque das festas, banquetes, trocas de presentes e decorações, foi adaptado para expressar generosidade, comunhão e celebração do nascimento do Salvador. Ao longo dos séculos, essa fusão entre práticas antigas e nova mensagem criou uma tradição híbrida. Metade memória ancestral, metade fé cristã. E foi essa mistura que moldou a base do que hoje chamamos de Natal. À medida que os séculos passaram, o Natal começou a mudar de forma novamente. Agora não por influência de deuses antigos, mas pela força de algo mais moderno e avassalador: o comércio. A Revolução Industrial transformou o mundo. Cidades cresceram, vitrines brilharam, fábricas produziram em massa, e com elas nasceu um novo tipo de celebração, moldada pelo consumo e pelo desejo. O presente deixou de ser um símbolo de afeto e passou a ser uma obrigação. As famílias, antes reunidas pela devoção, agora eram guiadas pelo que podiam comprar, exibir, trocar, acumular. Histórias foram reescritas, personagens remodelados e tradições ressuscitadas para fortalecer o apelo comercial. O bom velhinho ganhou novas cores, novos traços e até mesmo um novo brilho, adaptado para vender mais e encantar mais.
Assim, o Natal deixou de ser apenas uma festa religiosa ou uma herança pagã. Tornou-se um espetáculo global, impulsionado por campanhas publicitárias e pelo desejo incessante de consumir. Um Natal reinventado, desta vez pela economia. E assim chegamos ao Natal de hoje. Uma celebração que carrega misturados séculos de mitos antigos, tradições pagãs, influências religiosas, interesses políticos e, mais recentemente, o brilho sedutor do consumismo moderno. Para muitos, a data ainda é um momento de paz, união e espiritualidade. Para outros é apenas um feriado, um descanso comum em meio ao caos do ano. E para a sociedade como um todo, tornou-se um espetáculo de luzes, compras e expectativas. Mas quando olhamos além das vitrines, o Natal revela algo mais profundo, um espelho da humanidade, um reflexo de como transformamos símbolos, ressignificamos rituais e adaptamos histórias conforme nossas próprias necessidades. Entre o sagrado e o profano, o antigo e o moderno, o espiritual e o comercial, o Natal continua sobrevivendo. E a cada geração, ele renasce, não por causa de um decreto, nem por causa do comércio, mas porque as pessoas continuam buscando significado. Talvez essa seja a verdadeira magia do Natal, sua capacidade de se transformar e ainda assim permanecer. Não importa a origem, o mito ou a tradição, ele continua sendo uma busca humana por luz em meio à escuridão. E no fim, essa busca diz mais sobre nós do que sobre qualquer celebração, pois o Natal, antes de tudo, é a história de como escolhemos ver o mundo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo encontro. E um Feliz Natal!